De todos os artefatos misteriosos e mitos antigos que permeiam a história humana, há um que talvez se destaque acima dos demais. Um que conecta faraós egípcios e conquistadores gregos, filósofos conhecidos e algumas das maiores mentes científicas de todos os tempos. É chamada de Tábua de Esmeralda, e por milhares de anos tem sido conhecida como uma fonte de conhecimento secreto sobre o universo, poderes mágicos e talvez até mesmo um registro da lendária cidade perdida de Atlântida. Se você já ouviu falar da Tábua de Esmeralda antes, esqueça tudo o que sabe, e se ainda não ouviu falar, bem, prepare-se, pois você está prestes a se maravilhar. Nada menos do que uma das histórias mais incríveis da história humana. A história começa com um deus egípcio chamado Tote, um dos deuses mais antigos e importantes do panteão egípcio, remontando ao período pré-dinástico, cerca de 8.000 anos atrás. Geralmente retratado em forma humana com a cabeça do pássaro ibis sagrado, Tote era conhecido pelos egípcios como o escriba e árbitro dos deuses, uma entidade que mantinha um registro dos eventos nos céus e para toda a humanidade, e usava seu imenso conhecimento para julgar disputas entre divindades. Para criar seus registros, disse que Tote inventou a escrita, criando os primeiros hieróglifos. De fato, de acordo com o mito egípcio, Tote realmente escreveu todo o seu conhecimento em dezenas de milhares de manuscritos registrando os primeiros fundamentos da ciência, direito, arte, filosofia, matemática e magia. Mas de todas as suas obras, uma se destacou acima das demais. Conhecida como Tábua de Esmeralda, dizia-se que era o lugar onde Tote registrava os maiores segredos de todos, os segredos para mudar a existência de uma pessoa e se tornar um com o universo. Durante os dias mais antigos da civilização egípcia, a Tábua de Esmeralda e o resto das obras de Tote teriam sido mantidas escondidas por um antigo sacerdócio acessível apenas ao mais alto nível de iniciados. O que aconteceu com essas obras com o passar do tempo não está claro. Alguns dizem que, à medida que novas dinastias surgiram e o Egito se mudou para a era faraônica, o antigo sacerdócio perdeu autoridade e foi expulso do Egito, levando as obras de Tote com eles e continuando a guardar o conhecimento em algum local secreto até hoje. De qualquer forma, quando o Egito começou a se mover através das dinastias dos faraós, as obras de Tote ficaram em algum lugar ao fundo, uma história de um passado distante, desaparecido, mas não esquecido. Isso foi até o aparecimento de um faraó chamado Akenaton, que subiu ao poder em meados do século XIV a.C., originalmente conhecido como Amenhotep. O faraó era bem versado na história de Tote, e após sua ascensão ao poder, ele imediatamente começou a procurar as obras perdidas. De acordo com a lenda, ele foi capaz de encontrá-los, incluindo a Tábua de Esmeralda, e o que ele aprendeu mudou totalmente sua vida, seu reinado e o Egito completamente. Imediatamente, ele começou a desafiar o sacerdócio egípcio e seu panteão de deuses e deusas, fundando uma nova religião monoteísta, que apresentava o sol como a fonte de toda a criação e poder. Como Akenaton, ele inverteu a cultura egípcia, rejeitando os rituais de longa data do sacerdócio e, em vez disso, promovendo o conceito de viver na verdade de acordo com a lei cósmica natural. Ele encorajou uma arte nova e mais emocionante, elevou o status das mulheres em todo o Egito e até abandonou a capital tradicional de Tebas e estabeleceu uma nova capital conhecida como Akenaton. Sem surpresas, essas mudanças dramáticas enfureceram a estrutura de poder existente. Após 17 anos de governo, Akhenaton desapareceu misteriosamente, acreditando-se que tenha sido assassinado pelo sacerdócio. Após seu desaparecimento, o novo faraó, com o apoio do sacerdócio, imediatamente se moveu para colocar as coisas de volta ao modo como haviam sido, destruindo a capital de Akhenaton e todos os registros de seu novo caminho. Mais uma vez, o trabalho de Tote foi perdido, desapareceu à medida que as autoridades procuravam eliminar todas as pistas de Akhenaton. No entanto, mesmo que as obras de Tote tenham sido perdidas novamente, a história não foi. Na verdade, ela começou a se entrelaçar em várias outras tradições ao redor da região e em todo o mundo conhecido. Os israelitas, por exemplo, tomaram conhecimento da história de Tote durante seu cativeiro no Egito e a incorporaram em suas próprias crenças religiosas. Alguns cultos religiosos começaram a afirmar que Tote era, na verdade, o bíblico Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, e que ele havia escrito a Tábua de Esmeralda para mostrar à humanidade como se redimir dos pecados de seus pais no Jardim do Éden.
De acordo com esse pensamento, alguns acreditavam que a tábua havia passado de geração em geração até Noé, que a levou em sua arca antes de escondê-la em uma caverna após o grande dilúvio, enquanto outros insistiam que a tábua havia sido dada a Miriam, a filha de Moisés, que a colocou dentro da mítica Arca da Aliança. Em outros lugares, outros cultos religiosos afirmavam que Tote não era Sete, mas Enoque, o bisavô bíblico de Noé e autor do misterioso livro de Enoque. De acordo com este livro, Enoque era um mensageiro entre deuses e humanidade, uma clara sobreposição com o mítico Tote. Independentemente disso, à medida que a lenda crescia e se espalhava, ainda não havia sinal da obra perdida de Tote ou de sua lendária tábua esmeralda. Isso foi até o século IV a.C., quando o maior conquistador da história humana chegou ao Egito. Tendo absorvido o Egito para seu crescente império grego e se autonomeado faraó em 332 a.C., Alexandre ficou obcecado em encontrar a obra perdida de Tote, acreditando que a tábua esmeralda continha os segredos que transformariam um homem em um deus. Ao descobrir a localização precisa do túmulo de Tote, onde a tábua esmeralda acreditava-se estar preservada, Alexandre prontamente embarcou em uma jornada pelo deserto líbio, rumo a Siva. Foi dentro deste templo que Alexandre tomou posse da tábua esmeralda. Segurando a tábua e os pergaminhos acompanhantes, ele seguiu para Heliópolis, onde depositou os pergaminhos nos venerados arquivos do local. Posteriormente, Alexandre tomou a iniciativa de delinear as fronteiras da crescente cidade de Alexandria. Esta cidade logo se tornaria lar de uma grande biblioteca, estabelecida com o propósito de abrigar e estudar meticulosamente os textos valiosos. Claro, Alexandre não permaneceu para sempre no Egito. Em 327 a.C., ele levou seu exército e seguiu em frente, continuando suas conquistas na Pérsia e depois na Índia. Após retornar de sua campanha, Alexandre morreu misteriosamente, e a causa de sua morte permanece desconhecida até hoje. Assim como o túmulo do faraó Akenaton e sua esposa Nefertiti, o túmulo de Alexandre também nunca foi descoberto. Mas o que aconteceu com as obras de Tote e a tábua de esmeralda? Foram elas escondidas no túmulo de Alexandre? Ou foram colocadas em outro lugar, esperando que as descubramos? Na verdade, os gregos começaram a considerar Tote tão lendário que o incorporaram ao seu próprio panteão de deuses, equiparando-o ao deus existente Hermes. Que Tote e Hermes eram a mesma divindade fazia sentido para os gregos. Ambos eram considerados mensageiros dos deuses e defensores do aprendizado, patronos da escrita e das palavras. Assim, Tote e Hermes começaram a ser adorados como uma única divindade, com os gregos indo tão longe a ponto de renomear a cidade egípcia de Quemenu, onde ficava o templo de Tote, para Hermópolis, a cidade de Hermes. Lentamente, à medida que os séculos passavam, os gregos perderam poder e foram substituídos pelo Império Romano. À medida que isso acontecia, os romanos começaram a levar a lenda de Tote e sua sobreposição com Hermes ainda mais longe. Importantes pensadores romanos começaram a se perguntar se talvez Tote não tivesse sido um deus afinal, mas um homem, um profeta em algum momento no passado distante, alguém com tanta sabedoria que se tornou um deus no panteão egípcio. Muitos acreditam que seja o caso, dando até mesmo um nome ao profeta, Hermes Trismegistus. O honorífico Trismegistus, significando 3 vezes grande, foi adicionado para diferenciar este homem do deus Hermes. À medida que os anos passavam, a lenda de Hermes Trismegistus crescia. Alguns começaram a afirmar que ele era contemporâneo de Moisés, enquanto outros acreditavam que ele era o pai da filosofia, sendo sua obra influente para pensadores como Platão e Pitágoras. Rapidamente, começaram a surgir escritos em todo o Império Romano que eram atribuídos a Hermes Trismegistus. Isso incluía uma série de obras coletivamente conhecidas como hermética, abrangendo assuntos filosóficos e teológicos, bem como as artes místicas da alquimia e teurgia. Se essas obras, como hermética, eram genuinamente de um autor antigo chamado Hermes Trismegistus não estava claro. Poderiam ser cópias das obras supostamente descobertas por Alexandre, o Grande, e pelo faraó Akenaton, escondidas por muito tempo e reveladas conforme ganhavam aceitação popular. À medida que os supostos escritos de Hermes Trismegisto se tornaram populares em todo o Império Romano, um que se interessou particularmente por eles foi um homem conhecido como Apolônio de Tiana.
Nascido em algum momento do século I depois de Cristo, ele foi exposto aos escritos pela primeira vez quando jovem e ficou tão apaixonado por eles que tomou a decisão de partir em busca das obras ainda perdidas, incluindo a lendária Tábua de Esmeralda. De acordo com registros históricos, essa busca o levou a um templo remoto escondido nas montanhas. Lá ele encontrou um oráculo que lhe disse que as respostas que ele procurava estavam localizadas sob uma estátua de Hermes em Tiana. Encontrando a estátua, ele notou que ela tinha uma inscrição curiosa que dizia: "Eu sou Hermes, o sábio tríplice. Ergui este símbolo em público, mas, em minha sabedoria, o ocultei para que apenas um sábio como eu possa encontrá-lo. Aquele que deseja conhecer o segredo da criação e a arte da natureza deve olhar sob meus pés." Imediatamente, Apolônio de Tiana começou a cavar sob a estátua, onde encontrou um corredor subterrâneo que descia profundamente na terra. Enquanto olhava para a escuridão do corredor, um velho com sua própria semelhança apareceu diante dele e implorou-lhe para criar uma lâmpada de vidro e explorar o corredor. Chocado, perguntou ao velho quem ele era, ao que o velho respondeu: "Eu sou a sua natureza perfeita." Acreditando que esse evento aparentemente sobrenatural deveria significar que estava no lugar certo, ele seguiu pelo corredor com uma lâmpada até alcançar, profundamente na terra, uma câmara. Dentro dessa câmara, ficou atônito ao encontrar uma figura esquelética e ressequida sentada em um trono dourado. Nas mãos dessa figura, havia um livro e uma tabuleta de esmeralda brilhante. Esta história não é apenas mais uma história da suposta descoberta da Tábua de Esmeralda há muito perdida, como a de Alexandre e Akhenaton, mas o início de uma história de uma das figuras mais enigmáticas da época. Ao longo de escritos da época, tanto em sua própria obra quanto nas obras biográficas de outros, Apolônio de Tiana é retratado como uma espécie de místico, uma espécie de figura mágica. Disse que depois de adquirir a Tábua de Esmeralda e as obras antigas de Hermes Trismegisto, Apolônio de Tiana passou o resto de sua vida viajando pelo mundo antigo através da Grécia e Egito, Pérsia, norte da África, Europa e até mesmo Índia. Nessas viagens, ele ficou conhecido por sua capacidade de adivinhar o futuro em visões e curar os doentes, bem como criar talismãs mágicos que protegiam as pessoas de inundações, fome e insetos. Esses poderes eram apenas mitos, ou tinham algo a ver com o conhecimento que ele adquiriu com a Tábua de Esmeralda? Previsivelmente, esses poderes incomuns significavam que Apolônio de Tiana era frequentemente perseguido pela estrutura de poder existente, cuja autoridade ele desafiava. Após sua morte, os opositores, e particularmente os cristãos, que acreditavam que ele era muito parecido com Jesus, procuraram apagar Apolônio de Tiana do registro histórico. Por volta de 400 depois de Cristo, eles destruíram quase tudo o que ele já havia escrito, e muito do que havia sido escrito sobre ele, assim como os sacerdotes egípcios haviam feito com Akhenaton todos aqueles anos antes, depois que ele também supostamente descobriu a Tábua de Esmeralda. Mais uma vez, a Tábua de Esmeralda desapareceu da história. Alguns disseram que foi destruído no incêndio da Biblioteca de Alexandria, outros que tinha sido levado pelos Cavaleiros Templários, e outros ainda que tinha sido roubado pela Igreja e escondido nos arquivos secretos do Vaticano. Havia, no entanto, uma grande diferença entre Apolônio de Tiana e outras figuras que teriam descoberto a Tábua de Esmeralda. Embora a Tábua de Esmeralda tenha sido novamente perdida após sua morte, seu texto não foi. Apolônio de Tiana tinha realmente escrito o que dizia, e cópias dessa tradução sobreviveram mesmo quando grande parte de sua memória foi destruída. Durante séculos, essas cópias foram mantidas escondidas devido à forte oposição à sua existência, até que uma tradução finalmente surgiu em algum momento por volta da virada do século 8 depois de Cristo. Foi então que um livro chamado Os Segredos da Criação e a Arte da Natureza foi publicado, um texto árabe que se diz ser uma cópia da obra original de Apolônio de Tiana. O livro continha uma tradução direta da Tábua de Esmeralda, um registro, pela primeira vez na história, escrito para todos verem. Dizia: "É verdade sem mentir, certa e mais verdadeira. O que está abaixo é como o que está em cima, e o que está em cima é como o que está embaixo, para fazer os milagres de uma única coisa. E como todas as coisas foram e surgiram de uma pela meditação de uma, assim todas as coisas têm seu nascimento desta única coisa por adaptação. O sol é seu pai, a lua é sua mãe, o vento o carregou em seu ventre, a terra é sua enfermeira.
O pai de toda a perfeição no mundo inteiro está aqui. Sua força ou poder é total, se for convertido em terra. Separe-te a terra do fogo, o sutil do grosseiro, docemente, com grande indústria. Ele sobe da terra para o céu, e novamente desce para a terra, e recebe a força das coisas superiores e inferiores. Por este meio terás a glória de todo o mundo, e assim toda a obscuridade voará de ti. Sua força é acima de toda força, pois vence toda coisa sutil e penetra em toda coisa sólida. Dessa forma, o mundo foi criado. A partir disso, surgem e se realizam adaptações admiráveis, cujo meio ou processo está aqui nesta escritura. Daí sou chamado Hermes Trismegistus, possuindo as três partes da filosofia do mundo inteiro. Aquilo que eu disse sobre o funcionamento do Sol está cumprido e terminado. Logo após seu surgimento, o texto começou a percorrer o mundo árabe, aparecendo em inúmeras obras e sendo dissecado pelos melhores pensadores da época. Só centenas de anos depois, no entanto, é que o texto chegaria pela primeira vez à Europa, quando foi traduzido para o latim no século XII por Hugo de Santalla. Mas, quando foi, acendeu uma faísca que não se apagaria por séculos. Na Idade Média, a alquimia começou a se tornar popular na Europa como um campo da protoquímica em que os praticantes estavam focados em manipular a matéria para fazer substâncias mágicas, mais famosa uma substância conhecida como pedra filosofal, que se dizia ter a capacidade de transmutar metais básicos em ouro. Muitos dos grandes pensadores na Europa durante a Idade Média, bem como os períodos do Renascimento e da Reforma, foram alquimistas, incluindo luminares conhecidos até hoje, como os famosos astrônomos Nicolau Copérnico e Johann Kepler, o grande pioneiro médico Paracelso, Robert Boyle, o pai da química moderna, e até mesmo o imperador do Sacro Império Romano-Germânico Rodolfo II, entre muitos outros. No centro de seu estudo estava a Tábua de Esmeralda, que apareceu em inúmeras traduções e comentários quase intermináveis em toda a Europa. Seu texto é um acessório regular para quem pensa em assuntos importantes. É claro que o significado real da Tábua de Esmeralda não era totalmente claro, tornando-a objeto de inúmeras interpretações e estudos para tentar descobrir seus verdadeiros segredos. No início, os alquimistas acreditavam que a Tábua de Esmeralda deveria dar uma receita codificada, descrevendo o processo laboratorial para criar a pedra filosofal. No século XV, no entanto, as visões dominantes sobre a pedra filosofal começaram a mudar, com a crença de que não se tratava de uma transformação literal do metal base em ouro, mas sim de uma alegoria para uma transformação espiritual. A busca da pedra filosofal, com efeito, os passos psicológicos que um indivíduo deve dar para alcançar a realização espiritual. Dessa forma, o texto da Tábua de Esmeralda passou a ser visto como instruções para alcançar essa transformação e obter uma compreensão da verdadeira natureza do universo. Foi por isso que foi tão importante para tantos pensadores revolucionários. Mas, na verdade, para um pensador revolucionário, pode ter ido muito além disso. Hoje, não é exagero dizer que Isaac Newton foi um dos maiores cientistas e mentes mais revolucionárias de todos os tempos. Sua obra seminal de 1687, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, é uma das obras mais importantes da história da ciência, estabelecendo as leis do movimento e sua famosa lei da gravidade. No entanto, você sabia que grande parte do trabalho de Newton não tinha nada a ver com o que seria considerado ciência convencional e, em vez disso, estava focada na arte da alquimia? É verdade. Ao longo de sua vida, Newton escreveu mais de 1 milhão de palavras sobre alquimia, que para ele representava a sabedoria antiga que lhe permitiria desvendar todos os segredos da filosofia natural. De fato, quanto mais os registros pessoais de Newton foram divulgados nos tempos modernos, mais ficou claro o quão profunda foi sua busca alquímica. Foi estabelecido que ele passou anos em busca de uma receita para a pedra filosofal mágica, uma busca que Newton acreditava que lhe permitiria, em suas palavras, entender o fogo no coração do mundo. Ele também estava extremamente interessado na Tábua de Esmeralda, chegando a fazer sua própria tradução do texto que sobrevive até hoje. Ele acreditava que a tábua fornecia uma plataforma para sua experimentação, oferecendo uma paisagem mental infinita de descobertas potenciais. Em suma, o Isaac Newton que pensamos hoje como um cientista estoico trabalhando nas leis fundamentais do movimento era realmente muito mais do que isso.
De fato, quando o economista John Maynard Keynes, uma das grandes mentes do século XX, comprou uma caixa de escritos de Newton na década de 1930, chegou a uma conclusão incrível. Em suas palavras, Newton não foi o primeiro cientista da era dos sentidos. Ele foi, ao contrário, o último dos mágicos, o último dos sumérios, a última grande mente a ter parado no mundo do pensamento e do visível, com os mesmos olhos daqueles que começaram a construir nossa herança intelectual há pouco menos de 10.000 anos. Havia mais na alquimia de Newton, porém, algo muito mais importante e muito mais inovador do que sua caça à pedra filosofal. Quanto mais as pessoas passaram a entender Isaac Newton, o alquimista, mais elas perceberam o quanto a alquimia e a tábua de esmeralda influenciaram suas outras atividades científicas. Considere a contribuição mais famosa de Newton para a ciência, a lei da gravidade. A história que é contada é que a ideia o atingiu, literalmente, quando ele foi atingido na cabeça por uma maçã que caía de uma árvore. No entanto, volte para a tábua de esmeralda e examine a linha. Isso não soa exatamente como a descrição de Newton da gravidade como a força que atrai um corpo para o centro da Terra, ou para qualquer outro corpo físico que tenha massa. É possível que não tenha sido uma maçã caindo que inspirou a teoria, mas a tábua de esmeralda? Muitos acreditam que sim. Vá mais longe e olhe para a linha na tábua de esmeralda que proclama: "Por isso me chamo Hermes Trismegisto, tendo as três partes da filosofia de todo o mundo." Observe a sobreposição com as três leis físicas de Newton, que juntas descrevem a relação entre um corpo e as forças que agem sobre ele, e seu movimento em resposta a essas forças. Novamente, muitos acreditam que foi a tábua de esmeralda que Newton usou como plataforma para construir essa teoria. Dê um passo para trás e observe o que está sendo dito aqui. Simplesmente, a tábua de esmeralda influenciou e guiou um dos maiores pensadores de todos os tempos, ajudando a formar a base da ciência moderna. Se o legado da tábua de esmeralda parasse por aí, isso seria suficiente para torná-la um dos documentos mais importantes da história da humanidade. Mas, claro, não parou por aí. Desde a era de Newton, a tábua de esmeralda continuou a ser examinada e explorada em busca de segredos, influenciando movimentos espirituais da nova era e pensadores modernos. Foi em 1925, no entanto, que tudo mudou, e a lenda da tábua de esmeralda foi levada a outro nível. De acordo com um homem chamado Maurice Doreal, não existia apenas uma tábua de esmeralda, existiam 10. Nascido Claude de Dodge em 1902 na zona rural de Oklahoma, ficou claro desde cedo que o homem que ficaria conhecido como Maurice Doreal era diferente. Aos 3 anos, começou a ter visões em que era visitado por entidades misteriosas que falavam com ele e revelavam seus segredos. Além disso, ele escreveu mais tarde que, quando começou a frequentar a escola, descobriu que já sabia tudo estava sendo ensinado porque havia retido as experiências e o conhecimento de vidas passadas que havia vivido. Em suas palavras, quando nasci nesta vida, eu tinha uma memória completa de minhas vidas passadas e encarnações, e nunca mais precisei estudar as coisas esquecidas que a maioria de nós faz. Não precisei aprender a ler e escrever. Eu não tive que aprender matemática, física, química ou qualquer outra coisa porque no passado eu tinha adquirido esse conhecimento e tinha mantido minhas conquistas do passado. Apesar disso, ele não fez muito com sua vida, trabalhando meio período como jardineiro paisagista em seus 20 e poucos anos. Isso foi até 1925, quando Doreal teria uma visão que mudaria sua vida para sempre. Nessa visão, ele foi instruído por uma entidade misteriosa a viajar para Calcutá, na Índia, e encontrar um guia que o ajudaria em uma jornada importante. E assim o fez, viajando e encontrando o guia que o dirigiu ao Egito e lhe disse onde poderia encontrar as lendárias tábuas de esmeralda perdidas de Tote. Segundo Doreal, essas tábuas estavam sob a posse de um grupo chamado Grande Fraternidade Branca, que as havia guardado por inúmeras gerações. Na verdade, não havia apenas uma tábua, mas sim 10. Apresentaram para ele estas tábuas, feitas a partir de uma misteriosa substância verde esmeralda, criada por transmutação alquímica e completamente imperecível, resistente aos elementos, ácido ou corrosão. Embora não tenha sido autorizado a levar as tábuas, foi concedida a permissão de traduzi-las. Voltando para casa com essas traduções, Doreal fundaria a Irmandade do Templo Branco, com base no conhecimento secreto que continham.
Em 1939, Dorial publicou um livro contendo tudo o que havia traduzido das tábuas. O livro foi intitulado As Tábuas de Esmeralda de Tote, o Atlante, e como o título sugeria, revelou que a história de Tote não começou no Antigo Egito, mas no mítico continente perdido de Atlântida. Imediatamente após a publicação, o livro causou um alvoroço, com muitos críticos afirmando que Dorial havia inventado a coisa toda. Esses críticos obtiveram uma cópia de seu passaporte, que mostrava que ele nunca havia viajado para a Índia ou para o Egito, aparentemente provando seu ponto. A isso, Dorial respondeu que não havia viajado pessoalmente a esses países, mas sim que foi sua presença astral que fez a viagem. A história de Dorial era real, ou simplesmente produto de uma imaginação fértil, ou pior, das reflexões de um vigarista? Para responder a essa pergunta, devemos primeiro olhar para o que o livro dizia, os incríveis segredos supostamente obtidos por Dorial de As Tábuas de Esmeralda de Tote, o Atlante. De acordo com o livro, o mítico continente de Atlântida foi fundado em um passado distante por seres conhecidos como os Filhos da Luz. Como descreve o livro, longe em um tempo passado, perdido no espaço-tempo, os Filhos da Luz contemplavam o mundo. Vejam os filhos dos homens em sua escravidão, atados pela força que vinha de além. Sabiam eles que somente pela libertação da escravidão o homem poderia erguer-se da terra ao sol. Desceram e criaram corpos, assumindo a semelhança dos homens como seus próprios. Esses filhos da luz viveram ao lado dos humanos na Atlântida, fornecendo-lhes conhecimento avançado e cruzando com eles. Curiosamente, este relato não soa diferente das antigas lendas sumérias dos Anunnaki, que teriam vindo do céu para a Terra e ajudado a fundar a raça humana moderna. Segundo o livro, Tote era descendente de um desses filhos da luz, um sumo sacerdote que carregava mensagens entre os humanos e os filhos da luz, chamado Totme. Por causa disso, Tote teve a oportunidade no início de sua vida de passar um tempo com o criador da civilização Atlante, uma entidade chamada Dweller, onde aprendeu a arte da sabedoria e os segredos dos grandes mistérios do universo. Tendo feito isso, Tote tornou-se responsável por registrar e manter o conhecimento antigo que lhe foi ensinado, assim como ele teria feito no mito egípcio. Sua casa em Atlântida seria composta por 2 ilhas no Oceano Atlântico, perto do Mar Mediterrâneo. Seus habitantes eram uma civilização altamente desenvolvida que possuía verdadeiros conhecimentos religiosos e filosóficos. E, no entanto, de acordo com o livro, a cultura espiritual da Atlântida começou a se degradar, o que Tote e outros sabiam que estava destinado a provocar um cataclismo. E assim, quando a Atlântida afundou no mar, Tote e outros mestres espirituais fugiram em um navio voador e se espalharam por todo o mundo. Tote foi para o Egito, trazendo seus registros de conhecimento secreto e governando como rei sacerdote por 10.000 anos, ajudando os egípcios a construírem uma civilização avançada e tornando-se, no processo, lembrado como um deus no panteão egípcio. Outros, como ele, foram para outros lugares, para a América do Sul e Central, Índia e além, em cada caso trazendo seus conhecimentos secretos e ajudando a fundar e desenvolver as antigas civilizações do mundo. Mas qual foi o conhecimento secreto que Tote e outros atlantes trouxeram ao redor do mundo? O livro de Dorial afirma que tudo está registrado nas Tábuas de Esmeralda. O livro fala da sabedoria que forma a base de toda a nossa existência, da natureza, do cosmos e do divino. Fala da reencarnação e da imortalidade, da tecnologia avançada, da capacidade de gerar energia e manipular a matéria, e dos segredos mágicos que formam os preceitos da alquimia. Na verdade, o livro ainda afirma que deixa de fora informações encontradas nas 2 últimas tábuas, o que foi tão alucinante que Dorial foi instruído pelos guardiões das tábuas a não divulgar as informações para o mundo. É claro que, como a Tábua de Esmeralda de Isaac Newton e Apolônio de Tiana, a suposta tradução de Dorial é escrita de forma enigmática, de uma maneira que abre espaço para diferentes significados e interpretações, diferentes receitas para o que a sabedoria secreta prescreve. É tudo apenas bobagem, ou realmente revela os segredos do universo? É realmente possível que o continente mítico de Atlântida tenha existido, e que um registro dessa existência e do desaparecimento do continente esteja registrado na obra de Dorial? Se sim, quem foram os filhos da luz que a fundaram? A história de Dorial poderia ser mais uma evidência de antigos visitantes extraterrestres que ajudaram a fundar a raça humana? E as civilizações antigas da humanidade poderiam realmente ter sido influenciadas e ajudadas pelos sobreviventes de uma civilização antiga avançada muito mais antiga?
Mas mesmo que o fizesse, o que podemos dizer definitivamente sobre Thoth e seu conhecimento secreto é isso? Ou talvez Dorial tenha inventado tudo. A tábua de esmeralda original, que foi tão importante para tantas tradições antigas, sem dúvida mudou o curso da história através de sua influência sobre Isaac Newton e outros, expandindo as mentes de alguns dos maiores pensadores e figuras que já viveram. Se, de fato, a história de Dorial for verdadeira, isso só aumenta a lenda. Assim como a tábua de esmeralda foi perdida por muito tempo e considerada um mito por muitos anos, se encontrássemos as tábuas que Dorial supostamente traduziu em algum momento no futuro, imagine como ela poderia mudar nossa compreensão da história humana, do mundo, de tudo.